A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Lucas, hoje nós vamos tratar no podcast Fala Consciência, um podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Eu gostaria de dizer quem é o nosso entrevistado desse dia. Alex, hoje a gente vai entrevistar o Major Moura, comandante do Corpo de Bombeiros de Gurupi. E seja bem-vindo, Major. A gente agradece o convite, a participação, né, por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, né? Para mim é uma satisfação muito grande ter esses meios de comunicação para estar divulgando um pouco o nosso trabalho, né? A temática que vocês têm aí de relacionar com a ciência, porque na verdade tudo é ciência, né? Então agradeço o convite, estamos à disposição aí e vamos lá ver o que sai aqui desse bate-papo de hoje aqui, né? Sai coisa boa, sai coisa... O Major, que inclusive tem a formação na área de Química, né? Puxando aí pro lado dos químicos, né? E integrado também na biotecnologia. Sim, aí depois... A gente perpassa por todas as áreas, né? Se interligam, né? As áreas. Exatamente. Em relação. E, na verdade, a gente queria, nesse primeiro espaço, falar a sua naturalidade, a sua formação acadêmica. Já estamos abrindo o espaço para você falar como é que é a sua história nesse sentido. Eu sou natural de Anápolis, Goiás, né? Então, tive a minha formação acadêmica na Universidade Estadual de Goiás, onde me formei em Química, licenciatura, do ano de 2001 até 2006. A gente esteve formando. E de 2006 a 2008, a gente fez um mestrado na área de mecânica quântica. Logo em seguida, a gente deu uma pausa nos estudos, né? O mestrado foi onde? Na Universidade Estadual de Goiás também. Na Estadual. Isso. Aconteceu até uma situação interessante, né? Que eu era aluno de graduação e já fazia o mestrado. No final do período da graduação? No último período, isso. Eu apresentei um trabalho no congresso da Paraíba. E eu fui premiado nesse congresso. E aí foi o primeiro ano que teve o mestrado na Universidade Estadual de Goiás. Então a comissão me convidou para entrar como aluno especial. Já ingressar. Isso, falta um semestre, você poderia já pegar as aulas para aproveitar posteriormente e tal. Você foi premiado, você está na mídia aí e tal. Então a gente entrou no mestrado antes de terminar a graduação, né? Então a gente acompanhou esse processo aí. Isso foi importante, que a gente deu uma amadurecida. Eu já trabalhava com iniciação científica, né? Eu aprendi a gostar de iniciação científica no segundo período, né? Porque tinha um professor, ele era um peruano, Diego Palmiro Ramírez Ascheri. Lembra do nome todo. Aprendi a falar espanhol na época com ele, né? Ele falava tudo enrolado, ninguém entendia, só eu entendia, né? Em Anápolis. Em Anápolis. Ele trabalhava com a parte de processamento de alimentos. Então a gente fez alguns trabalhos nessa área e a gente foi em congresso e gostou do congresso. E então, descobriu que para ir no congresso tinha que fazer pesquisa, então gostei da pesquisa. Foi aí que laçou você. Exatamente. Muito bom. E a química então surgiu por esse contato desse professor seu aí também, o interesse em química? Na verdade não, né? Eu me interessei por química no ensino médio. No ensino médio. E também por uma possível oportunidade, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu me interessava mais pela área de informática. Então, eu cheguei a prestar 2 vestibulares para informática, não fui aprovado. Foi quando eu passei no concurso para o Corpo de Bombeiros de Goiás. Então, fui bombeiro em Goiás durante 8 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu passei nesse concurso. Quando eu passei no concurso do Bombeiro de Goiás, que eu visualizei uma estabilidade, então eu pensei em uma estabilidade maior, porque Anápolis é um polo farmoquímico, né? Entendi. Então, como eu tinha muita facilidade com exatas no ensino médio e gostava muito de química, eu falei, não, eu vou mudar da área de informática para a área de química. Foi onde eu fiz o vestibular para química e trabalhando no Corpo de Bombeiros, fazendo a faculdade de química.
Entendi. Entendeu? Mas a minha área, assim, afim, à época, era informática, né? Entendi. Até hoje ainda trabalho com isso, né? Com certeza, e isso na- que eu ia E, falar depois. e na área de quântica aí, no caso, era uma química computacional. Então Computacional, já isso. voltando pra Isso. parte A de gente aproveitou o conhecimento que a gente tinha na área de informática para fazer essa associação do trabalho da química computacional, né? Então a gente aprendeu no mestrado lá a fazer os cálculos e também a manusear os softwares que a gente tinha à disposição à época, né? Então foi uma coisa, foi juntando com a outra. E aí a gente teve esse salto, né, do mestrado que eu terminei em 2008 para retornar para o doutorado em 2018. Então esse salto se deu porque no ano de 2009, foi aprovado no 2008, né, no final de 2008, eu defendi o meu doutorado em início de novembro, o mestrado em início de novembro, casei em 15 de novembro, no dia 20 de novembro eu estava apresentando a última documentação do concurso para oficial do Corpo de Bombeiros do Tocantins. E fui convocado em 2009, em fevereiro. Então, por isso que teve esse lapso aí. Aí tive que fazer o curso de bombeiro é uma graduação, né? O curso de oficiais. Então, fiz 3 anos do curso de graduação no Pará. Aí quando a gente voltou para cá, começou tudo, aí começou a conhecer eu não sou de Gurupi, né? Então, a gente foi conhecendo o pessoal de Gurupi e numa dessas eu conheci o professor Raimundo, né? Professor Raimundo. Que à época trabalhava na prefeitura e a gente prestava serviço junto com a prefeitura e a gente se tornou amigo e começou a voltar se esses interagir, né? laços universitários, né? Então, Legal. E só uma curiosidade aqui, como é assim o curso de treinamento para bombeiro? Assim, tem semelhança com o exército, alguma coisa assim, treinamento na mata, alguma coisa? é pior um pouco. Pior um pouco? Porque de bombeiro é pior Bombeiro um pouco. é Puxado, bombeiro, né? Pois é, porque Bombeiro- dele falou. O exército, eles têm um objetivo que é atingir o inimigo, né? A gente não, o objetivo é salvar qualquer um que Resgate, seja, né? né? Exatamente. Em situações que surgirem. Independente do que for, né? Então, Tá preparado para tudo. eu já participei de vários cursos. Eu fiz curso de formação de soldado, curso de formação de cabo, curso de formação de oficial, curso de aperfeiçoamento de oficial. Esses símbolos que a gente tem no peito aqui, cada um desses aqui é um curso de especialização que a gente faz. Então, curso de combate a incêndio, curso de atendimento pré-hospitalar, curso de resgate com cães de estrutura colapsada e assim vai. A gente tem bastante curso. E os cursos realmente são difíceis. Tem um curso que a gente fez, que eu fiz no estado do Pará, que foi busca e resgate em área de selva. Esse foi um dos cursos que a gente mais sofreu, mas um dos cursos que a gente mais aprendeu coisas. Entendeu? A gente passou aí 2 semanas e meia na selva amazônica, no estado do Pará, e lá passamos por tudo. A dificuldade lá grande é o excesso de umidade, né? Sofreu muito com excesso de umidade. Você tem que estar sempre higienizando os pés. Então é bem complicado mesmo. Tem que ter. E vocês ficam acampados lá, assim? Não, a gente fica largado. Acampado é bonitinho, né? Acampado é coisa de escoteiro, que acampa. Pois né? é. Aquele negócio, joga uma galinha e... Largado, Mas como é que é largado que você Pois fala? Largado se vira. Mas tem Joga uma lá e tendazinha pra... Não, é no relento lá. Você, É mesmo, você cara? tem que aprender a montar suas coisas e aprende as técnicas e assim vai indo. O curso 2 semanas, você falou? Leva 2 semanas comida. e meia. Leva comida. Não, Caça comida também, tem que faz- se virar e achar. A gente Água, aprende. pelo menos. Água, a gente tinha direito a 1 cantil de água por dia. Então você tinha que dosar o uso da água, né? Teve até um dia, a gente já tem uma grande experiência com cursos, né? Então já estava preparado para esse momento. Teve um dia lá que nós fizemos uma caminhada de 15 quilômetros, e aí no final dessa caminhada, isso já tinha uns 4 ou 5 dias que a gente estava na mata. Então você já tinha aprendido a não beber tanta água. Por quê? Quando você toma muita água e faz um exercício, atividade física, você perde muitos sais minerais, porque você não está se alimentando bem. Então você tem que tomar água quando você está parado, uma situação tranquila, para o organismo absorver a água. Então a gente fez essa caminhada, aí ninguém praticamente tinha bebido água. Aí fizeram uma espécie de gincana lá com o líder do grupo, mas isso a gente sabe que é tudo programado do curso, né? Uma E estratégia. aí fizeram uma pergunta que o líder não soube responder e todo mundo teve que jogar água fora. Então, foi
Nossa. O psicológico de... A água que era o momento de beber dia água já inteiro. não tinha mais. Isso era 8 horas da manhã, tinha feito a caminhada, né? Então tinha o resto do dia para beber água. Então a situação, é uma situação que eu acho interessante, porque assim, É sobre estresse. algumas total, pessoas né? estavam preparadas psicologicamente, já sabia que aquilo ia acontecer e outras não. Teve pessoas que quando jogou água fora desmaiou, passou mal já e já desmaiou, entendeu? Então, para testar o psicológico mesmo, né? Para saber a se você tem intenção é aquela essa, né? condição de estar. E todos os cursos são assim, todos os cursos. O último curso que eu fiz foi o instrutor flashover, né? Esse que você narrou representa algum? Não tá aqui Tá na aqui fala. agora. Porque eu tenho um limite de De quantidade de símbolos, brevê que eu posso usar por dia, né? Entendi. Aí eu fico brincando com quem não tem curso, ó, tem acordo de manhã. Qual que eu vou pegar hoje, né? Tem que escolher. Então, o último curso que a gente fez foi de combate a incêndio, né? Na nossa unidade nós temos um container, é uma metodologia de treinamento. Até estou fazendo um trabalho científico sobre esse curso que a gente fez, porque a gente é levado à condição extrema do incêndio. Nós tínhamos uma câmera térmica e um ponto do container ele chega a dar 1.200 graus. Nossa. Então é condição extrema. A gente anotou dados, né, para vocês terem uma ideia. Cada pessoa perde aí um ensaio em torno de 30 minutos. Cada ensaio dentro do container. A pessoa chega a perder 1,5 litro de água em 30 minutos. Em 30 minutos. Desidrata. Bastante. Desidratação, muita coisa. Então você vê que o cara sai, aí a gente faz a aferição de sinais vitais. Esse trabalho eu tô escrevendo. Você está aprofundando, exatamente, para dar uma subsidiada nos treinamentos, para saber se é isso mesmo, se a gente tem que mudar. Porque assim, eu tenho 22 anos de bombeiro. 22. Eu costumo dizer que a principal função do Corpo de Bombeiros é combate a incêndio. E do período que eu entrei no Corpo de Bombeiros até hoje, mudou muita coisa, muita informação. Então, por exemplo, antigamente eu aprendi, quando eu era bombeiro, que para você entrar num incêndio, era uma equipe entrava e a outra equipe vinha resfriando a equipe que estava entrando. Entendeu? Parecia lógico isso na época, né? O cara está entrando, o outro está resfriando. Isso hoje não se aplica em hipótese alguma. Por quê? Quando você joga água no corpo de uma pessoa, a tendência da água é o quê? Ferver, evaporar, então vai causar queimaduras. Exatamente. Hoje isso não se aplica em hipótese alguma. Então, o conhecimento científico ao longo do tempo do Corpo de Bombeiros, ele vem causando essa transformação até na forma de combate. E proteção do soldado, do agente, né? Exatamente, o uso do EPI. E nesse caso, o uniforme é específico para esse tipo de serviço? Exatamente. Para combate a incêndio, nós temos as roupas de combate a incêndio, né? Proteção isso. tal, ela é feita de um material chamado Nomex, que ele tem resistência à chama, entendeu? Então protege o máximo possível. Isso, o máximo confortável possível. também, exatamente, né? Isso. E aí a gente usa alguns conhecimentos, né, físicos, né? Por exemplo, quando a gente usa a roupa de aproximação, ela tem que estar sempre com bolsão de ar, né? Por causa da condição térmica, né? Então o ar vai ter menos condição térmica, então a gente se protege. Porque se tiver a roupa apertadinha, a roupa esquenta. Então tudo isso é conhecimento que a gente aprende no ensino médio e é aplicado dentro dos conhecimentos. E nessa curiosidade que eu tive aqui também agora, até o profissional ele tem que aprender a vestir, né? Esse tipo de uniforme, né? Exatamente. Porque não é fácil também você lidar com esse tipo de vestimenta para aquela demanda, né? Isso. Semana passada a gente estava treinando com as equipes, porque assim, o Corpo de Bombeiros é treinamento sempre. Qualquer dia que você passar lá tem um treinamento previsto. A gente estava treinando. Uma agenda, né, sua diária. A gente chama de caderno de instrução. Então, caderno de instrução diária. Como são muitas coisas, a gente faz um ciclo anual de todas as informações. E aí a gente estava treinando justamente a questão da forma correta de equipagem, né? Investimento. O que veste, como é que usa, como é que faz, como é que verifica. Time, né? Tempo, isso é importante, né? O bombeiro tem que... A gente vê, principalmente nos filmes, né? Quando tem corpo de bombeiro, vê a demanda, porque é urgente, tem que ser ágil. Cai no vestimenta, pega tudo, vai por aquele ônibus, né? Naquele caminhão, né? Enfim, para a questão da agilidade, né? De atendimento de urgência. Tudo né? que a gente faz é para ontem, né? Para ontem. Isso. Eu até brinquei outro dia... Sob pressão o tempo todo. Eu até brinquei outro dia numa reunião que o bombeiro é o profissional que tinha que receber para ficar à toa. Porque quando o bombeiro está trabalhando... Tá de boa. Quando o bombeiro está trabalhando, alguém está... Precisando, tá passando se lascando, né? Desculpe o termo. E você tá de boa? Tá todo mundo feliz, né? Então o bombeiro entendi. tem que receber para ficar à toa. Boa colocação, né?
E no caso, o Corpo de Bombeiros ele atende só o município de Gurupi e região? Como é que é isso? Hoje eu sou o comandante do 3º Batalhão, sou responsável por 35 municípios. 35 municípios. Nós temos uma unidade em Gurupi que atende 19 municípios e uma unidade em Dianópolis que atende 16 municípios. Então toda a região sul é responsabilidade minha. E você fica transitando sempre lá? Como é que é a sua gestão? Não. Tenho essa unidade de Dianópolis, eu tenho um comandante que toda situação que ele tem, ele me repassa e a gente vai resolvendo à distância, né? De vez em quando a gente vai lá para tentar solucionar, entendeu? Então a gente transita pelos municípios. Hoje, por exemplo, eu estava em Talismã, num evento, porque a gente já está encerrando. Hoje? Antes de vir para cá? Pela manhã, eu estava lá, isso. A gente deu início aí já na operação de incêndios florestais, né, que é a maior demanda que nós temos hoje no período de estiagem. Então, já estive lá visitando a prefeitura de Talismã e também estava a prefeitura de Figueirópolis, Porangatu. Porangatu não é Tocantins, mas estava no evento. Próximo, né? Alvorada, porque a gente já começa o processo de formação das brigadas dos municípios, né? Que são braços do Corpo de Bombeiros para esse tipo de atendimento, né? Eu estou te perguntando isso, na verdade, porque eu imagino que uma demanda também seja, por exemplo, período de praia, no peixe, né? Exatamente. Então, assim, é uma das demandas. Não só eu incêndio, lembro que eu conheço o Moura já há um bom tempo, né? Eu lembro que em julho ele comentou, vai ter demanda aqui agora. Não dá para tirar férias em julho. Não. É proibido o serviço operacional tirar férias em julho. Tem uma portaria que proíbe férias por causa das praias. Temporada de praia. O ano passado, nós ficamos 2 anos sem praia em função da pandemia, né? Certo. Então, o ano passado estava todo mundo doido querendo praia. Então, nós regulamentamos 9 praias na minha regional, entendeu? Então, a gente fazia o atendimento em 2 praias, que é a Praia do Peixe e a Praia de Aliança, a Praia do Croá, e nas demais praias a gente forma o guarda-vida civil. Então, as prefeituras indicam profissionais, eles fazem o treinamento com a gente e a gente monitora. Entendi. Então, todos os finais de semana a gente estava visitando as cidades, fazendo o que a gente chama de ronda de praia, dessas 9 praias para fiscalizar o trabalho, entendeu? E graças a Deus, em praia fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros, nós não tivemos nenhum afogamento, não tivemos nada, foi bem tranquilo Muito o ano bom, passado. né? Um público gigantesco. Dada a situação, exatamente. Então, por exemplo, o Paraná, que é uma praia tranquila, teve muita movimentação porque as cidades de Goiás não tiveram investimento público, né? Então, muita gente de Goiás migrou para Paraná. Então, aconteceu muito essa situação. Mas a gente atua bastante nesse período e a gente trabalha muito com a prevenção. A gente vem amadurecendo muito no Tocantins essa questão da prevenção. Existe uma norma técnica que ela especifica como tem que ser uma praia. Então, a praia tem que ser sinalizada, a praia tem que ter os guarda-vidas civis, tem que ter o corpo de bombeiros, tem que ter... Para liberar para uso. Para liberar para uso, exatamente. Então, como eu disse, a gente conseguiu liberar 9 praias, estando totalmente regulamentadas, de acordo com as nossas normas, então tá tudo tranquilo. Porque quando a gente trabalha muito a prevenção, a gente não tem o que fazer. Porque a prevenção funcionando, a gente não vai ter atuação. Entendeu? Sim. Então, a gente trabalha muito essa parte da prevenção. É verdade. E a questão das problema de praia é só na época de praia ou tem questões... Porque aqui tem um Rio Tocantins, né? Tem episódios assim também? Não. É recorrente o tempo inteiro. A gente tem atendimento... Nesse sentido também. Exatamente. Esse ano, se eu não estiver enganado, nós estamos com 12 afogamentos no estado. 12 afogamentos no estado. 3 são da minha regional, 4 são da minha regional. Então, porque nós temos 2 rios de grande porte, né? Que é o Rio Javaés e o Rio Tocantins, entendeu? Então, volta e meia a gente tem os afogamentos e a gente tem que estar atuando diretamente nisso aí. Então, vocês que resgatam o corpo. Exatamente. É uma demanda contínua. Isso toda hora. Demanda contínua, não para nunca, né? Para nunca. Entendeu? Então, o povo costuma brincar com a gente que acabou a temporada de
incêndios, o bombeiro descansa, né? Mas não descansa Aí não. vem os outros. Vem a Aí tem chuva, outra. exatamente. O incêndio, porque também é um período de seca aqui, né? Isso, Tem muito muito intenso. caso, né? Isso. E inclusive que fogo passa de uma propriedade para outra, né? Exatamente. Tem situações que não tem Aceiro. aquela situação de Isso. proteção. É o mais recorrente, né? Ainda não é uma cultura no estado essa questão de proteção à propriedade, né? Então a pessoa ainda gosta mais da parte reativa, né? Adoro pegar fogo, eu vou lá e faço o combate. Aham. E acaba que muitas vezes foge do controle, né? Verdade. Entendeu? Palha aí. E no caso, vocês têm muita parceria aqui também com a UFT, né? Essa parte de controle de incêndio, com o pessoal do CEMAF. Isso, a gente. O CEMAF, ele faz parte do Comitê do Fogo, né? O Comitê do Fogo, ele é um comitê que gerencia essa parte de combate a incêndio. Então a gente tem lá o CEMAR, que é a Secretaria de Meio Ambiente, tem Naturatins, tem Ruraltins, tem vários órgãos que compõem e o Corpo de Bombeiros é o líder desse grupo. E o CEMAF, ele que nos dá suporte acadêmico, com informações, eles fazem um trabalho de monitoramento via satélite. Nós fizemos um trabalho aqui especificamente em Gurupi, com o pessoal do CEMAF, onde nós organizamos um evento, que foi um seminário técnico de prevenção e combate a incêndio, né? Inclusive, desse seminário técnico surgiu aí um trabalho científico que a gente escreveu, porque desde o ano de 2010, 2012, algumas brigadas de incêndio estavam usando aquele soprador de folhas para apagar incêndio. Só que ninguém sabia se era bom, se era ruim. Se é positivo ou não. Então, eu resolvi fazer o delineamento do experimento, foi até aqui na fazenda UFT, né? Uhum. A gente delineou o experimento e comparou todas as ferramentas de combate a incêndio. E a partir desse trabalho nós mostramos que o soprador é uma ferramenta excepcional. Então foi publicado numa revista de bombeiro de nível nacional e hoje em dia não existe nenhuma brigada no Brasil que não tenha soprador de incêndio. Então a contribuição científica Foi dada daqui, né? Exatamente, a contribuição Parabéns. científica que nós trouxemos, né? Porque assim, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha muito no empírico, né? Naquela informação e falta em algumas situações o conhecimento científico. E esse é o ponto que você tem muito a contribuir e está contribuindo, né? A gente vem... Dada a sua relação com a universidade, né? Isso. Você falou bem aí da formação sua no mestrado, mas a UFT tem um canto especial para ti também, né? Com certeza, com certeza. Sempre tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. É. Porque o seu doutorado, você falou, né? Foi feito aqui na Universidade Federal Tocantins. Exatamente. Na Rede Bionorte, Biotecnologia. Isso. E esse é um ponto que eu queria explorar um pouco, para você também falar a contribuição que isso tem colocado no dia a dia da sua corporação lá, no seu comando. Você falou alguns exemplos aqui, mas assim... É um tema que você queria até falar um pouco mais, né? Você queria explorar, né? Só pegando já esse gancho, porque é interessante, as pessoas não sabem que o Corpo de Bombeiros faz esse tipo uma pesquisa, Isso, né? isso. Que fazem pesquisa, né? Sim. Só imagina que apaga incêndio, que resgata exatamente. afogado, né? O Então, exemplo assim, do soprador foi foi fantástico. excelente, né? Uma coisa assim. Então, trabalho. que ainda mais que a tua formação acaba casando mais ainda com isso, né? Exatamente. A formação que teve a Exatamente. passagem aqui na UFT. E ele falou no início lá do seu mensagem a sua relação com a bioinformática, né? Isso. Então eu percebo como se dá bem, no caso, navega bem nessa área, né? Que o Moura, ele é expert nessa parte de modelagem, né? Na parte da ciência, da biotecnologia, e tem feito muita diferença aqui em integração também com outras universidades, né? Exatamente. O doutorado foi na área de biodiversidade e biotecnologia, né? Pela Rede Bionorte. Então, a minha área que a gente trabalhou, eu tentei focar no conhecimento, nos conhecimentos prévios que a gente tinha, tanto na área de computação da química computacional, da parte de química aplicada, aplicando nos sistemas biológicos, né? Confesso que a parte biológica foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade. Então foi uma barreira que a gente ultrapassou, que foi importante, foi um desafio, né?
Então, para mim, foi de extrema importância. Em relação ao Corpo de Bombeiros, essa parte de biodiversidade ela é importante para a gente trabalhar as informações relativas principalmente à questão dos combates incêndios florestais, né? Então, hoje em dia, existem empresas que desenvolvem produtos que são retardantes a chamas e uma apelação que a gente vê muito é a necessidade de que esses materiais sejam biodegradáveis, né? Então, algumas coisas assim a gente lê, a gente contribui, entendeu? Hoje, eu tenho contato com vários corpos de bombeiros do Brasil e existe um profissional em Brasília, que é um coronel do Corpo de Bombeiros, que ele é formado em Física. Ele fez doutorado no NIST, que é o Instituto Americano de Incêndio, né? Então, a expertise dele é muito grande. E eu me espelho muito nele, e é um amigo particular que eu tenho. Então, a gente faz pesquisa, a gente manda para ele, a gente conversa muito com ele, entendeu? Porque, assim, o Corpo de Bombeiros é muito amplo, né? Se você pega aí, a gente trabalha com ciência do fogo, a gente trabalha com meio ambiente, a gente trabalha com ciência da saúde, entendeu? Então, a gente tem dados de ciência da saúde, a gente atende ocorrência de acidente de trânsito, também. A gente realiza manobras. Então, é muita informação que a gente tem. Até de estrutura predial, esse tipo de coisa, exatamente, né? Dependendo do incêndio. Isso, a gente tem muita informação. Eu tenho formação também na área de perícia de incêndio, que é uma área que dá muita informação para a gente, porque a gente tem que estudar muito para poder fazer um laudo, chegar na causa do incêndio, né? Certo. Entendeu? Porque para você definir o que causou o incêndio é muito complicado, porque o incêndio ele tem muita coisa queimando ao mesmo tempo, e você tem que, o que a origem, né? Exatamente. Isso é importante saber por causa de prevenção, né? Por causa da prevenção. A gente trabalha... Aprende com a situação. Isso, a gente trabalha a perícia justamente para tentar modernizar o sistema, né? Então você identifica ali, aqui tinha 2 extintores, o extintor não funcionou. Por quê? Por causa da distância, o que aconteceu? Então a gente tenta relacionar o que aconteceu no incêndio através da perícia para subsidiar nosso serviço técnico. Entendeu? Porque o Corpo de Bombeiros ele tem uma área que é específica de prevenção, que é a área técnica, que é aquela que vai fazer fiscalização da segurança contra incêndio. Entendeu? Então, ela vai dizer onde tem o extintor, onde tem que ter o extintor, onde eu tenho que ter um detector de fumaça. Tudo isso é ciência. Sim. Saiu de algum lugar. Por que aqui eu tenho que ter 10 extintores? Porque aqui eu tenho um material inflamável, ele vai liberar a caloria X, isso. Então, tudo isso é estudado, entendeu? Então, no caso aí, você, depois que avalia uma situação, problema, tenta encontrar uma causa raiz, né, do efeito lá que causou, e dissemina um novo treinamento, né? Uma nova realidade. Uma nova dinâmica, pode ser de treinamento. Um novo protocolo, né? Protocolo. Para você ter uma ideia, hoje, diante dos conhecimentos técnicos que a gente tem, é inaceitável o Corpo de Bombeiros usar uma grande quantidade de água no combate a incêndio. Aí. A ideia é que meter água em tudo. Resolve né? tudo, Não né? usa mais, a quantidade de água é a mínima possível. Entendeu? Então a gente tem trabalhado essas técnicas com as equipes de utilizar a menor quantidade de água. Por quê? O que causa a propagação do incêndio? Calor. Então eu tenho que jogar água pulverizada. Em vez de eu jogar um jato d'água, a gente trabalha com o jato pulverizado para absorver aquele calor e facilitar o combate. Então tudo isso é conhecimento com certeza. que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Uma curiosidade que eu tenho aqui você teve a total liberdade e apoio, né, para fazer a sua capacitação, né? Porque você tem uma história de 22 anos, né? Então, você mostrou aí a vontade de capacitar, né? E a minha pergunta, como é que é isso? O Corpo de Bombeiro, ele incentiva a corporação a buscar esses conhecimentos ou são casos mais pontuais? Hoje a gente vem passando por uma mudança na sensibilidade em relação a isso, né? Nos tempos mais antigos era inaceitável isso, uma pessoa estudar, porque o bombeiro não precisa ter inteligência, o bombeiro é só furar buraco. Você está mostrando aqui como é importante, né? Mas essa é a imagem que muita gente tem, né? Isso. Porque na verdade a gente vem dessa imagem, né? Que o bombeiro tem que ser aquele cara brabo, que o bombeiro tem que ser... Realmente, em algumas situações... Tem hora que você tem que fazer o negócio acontecer, né? Mas tem que pensar, não, né?
né? Mas o conhecimento técnico, ele vem para melhorar o trabalho. E a gente tem que investir nisso. No caso da água, no caso do soprador. É uma bandeira que eu defendo dentro do Corpo de Bombeiros e vem bom. mudando a mentalidade de muitas pessoas em relação à necessidade. Hoje no Corpo de Bombeiros do Tocantins nós temos 2 doutores, né? Um sou eu, o outro é o Tenente Coronel Kleber, que está em Palmas. Nós temos alguns mestrantes, que eu não vou saber exatamente a quantidade, mas então várias pessoas fazendo. Está tendo incentivo. Exatamente. E muita gente que quando eu vejo eu dou força. Eu falo, tem que fazer isso, tem que estudar, nós tem que montar um grupo de pesquisa, pesquisar o que seja, entendeu? Então é muito importante isso para a gente desenvolver essa parte científica. Novos protocolos de segurança, avançar nessa questão, né? Isso é, muito bom. Então essa é uma contribuição direta, vamos dizer assim. É uma bandeira que eu levanto há muito tempo, que todo mundo que me conhece sabe que é eu assim. defendo isso, porque eu acho que o conhecimento científico ele é muito importante para a gente desenvolver qualquer tipo de atividade e evoluir, né? Então são conhecimentos... E sem dizer que você está levando também o nome dos artigos científicos, né? Internacionais e nacionais da área. Exatamente. Você, doutorado, foi em 2018? Você falou? Entrei em 2018, formei em 21. Já tem vários artigos publicados, né? Em parceria com o doutor Alex Canguçu, né? Algum deles, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4. Tem bastante, eu acho uns 4, Alex, talvez. A gente tem as parcerias, né? Que é muito bom. Graças a Deus, o período que estive na UFT, fiz grandes amigos e algumas pessoas ainda recorrem ao conhecimento que a gente tem. A gente sabe que o meu tempo para trabalhar com isso é mais escasso, mas a gente ainda consegue contribuir com o trabalho aqui. Nossa, e a área que o Moura pegou como atuação, né, na parte aí do doutorado é de primeiro top para várias áreas, né? Primeiro top. A gente consegue perpassar por várias situações. Ajuda muito na parte que eu trabalho, ajuda muito o entendimento na outra parte, da parte entomológica, né? Enfim. Isso. Então, muito bom o caminho que ele... uma parte bem visual, né? Visual, explica muito, ajuda muito. A gente ajuda... Eu até falei com o Lucas recentemente, né, Lucas? Foi hoje, né, sobre esse trabalho de interação, né? Molecular, não foi? A gente tratou esse assunto sobre quitosana, né? Foi nosso último trabalho, participação. Não foi? A gente fez aquela figura bacana, linda. Para nossos ouvintes aqui, né? Figura porque o artigo é muito visual, né? Ele tem que ter Isso. Hoje em dia tem essa exigência, esse apelo, né? Isso. E a química computacional, ela vem para complementar a parte experimental, né? Então, antigamente a gente via... Claro que ainda existe, né, muitos artigos que trabalham apenas a parte experimental ou apenas a parte computacional, né? E foi onde a gente conseguiu se sobressair trabalhando as duas vertentes num único trabalho, né? Sim. Então vem com o experimental e o computacional se complementando, né? Então isso vem dando certo para nós aqui, né? Tem dado bons resultados. Todos os trabalhos que a gente fez aí, a gente conseguiu publicar em revistas de alto impacto, né? Inclusive, tem um trabalho meu que é bem citado, que também tem conhecimento do professor Lucas aqui, né? Fui aluno dele no doutorado. Na verdade, eu fiz uma disciplina do mestrado para aproveitar para o doutorado, né? Foi aquela parte de microencapsulamento, né? Nanoencapsulamento, né? De nanomateriais, nanotecnologia. Isso. Então, aquele que nanopartícula, eu fiz a micropartícula. Bem citado, né? Um artigo isso, citado. É um artigo bem citado, uma revista de alto fator de impacto, Industrial Crops, né? Aquele lá, né? Já tem bastante. Isso, então foi um trabalho que Crops. Bem interessante. Até fizemos uma parceria com o pessoal que trabalhava com um produto lá em Viçosa, com o professor Eugênio. Eles estão mexendo com isso, volta e meia eles me perguntam, né? E foi conhecimento... Ele usou muito o momento, né, da capacitação do doutorado, né? Tanto foi o outro da modelagem, também foi a mesma forma, né, da professor... Você fez aqui o professor Bruno, né? A história desse curso foi interessante, porque eu não ia fazer o curso, né? E a chave do seu trabalho nesse sentido? Foi a chave de tudo, né? Eu não ia fazer, eu estava enrolado com outras situações, e o professor Raimundo não vem fazer esse curso aqui, que eu acho que é interessante para você. Foi no diferencial. Dia que eu sentei na cadeira que o professor Bruno começou a falar, caramba, ainda bem que eu fiz esse curso. Ainda bem que eu fiz o curso. Você foi então pensando mesmo, fez um curso, pegou uma ideia, aproveitando. E aí o que acontece? Ele narrando aqui, né, que é a história da formação, do interesse dele
dessa parte computacional, Uhum. é ferramenta em sílico, né? Então, é computador e aí vem os modelos. E esses modelos explicam muitas das ações aí que tá acontecendo na natureza e uma modelagem em sílico ou estrutura computacional dá aquela visualização necessária. Dá o né? direcionamento, né? É. Para mostrar ali o que pode estar acontecendo. Claro que E aí a sua área do nanociência, né? Nanomateriais, né? Interessante. isso, alguns conceitos que o professor trouxe aí, né? Associado ao conhecimento que eu tinha. Exato, no mestrado, né? exatamente. Que eu trabalhei no mestrado com polímeros, biopolímeros, né? É. Então a gente associou o biopolímero com a técnica de encapsulamento E tava faltando essa matéria, né? Ferramenta em sílico. e associamos aí Fechou temos a... 2 trabalhos que foram publicados no doutorado, que são trabalhos muito bem citados. Eu tenho o meu trabalho mais bem citado é o primeiro que eu publiquei, que foi trabalho com bactérias, né? Então um trabalho... Sei qual que é. Esse... Ele tem muita citação já, assim, para mim é muita, né? Não, mas eu tenho visto mas mesmo, é elevado. Para mim é muita citação. bastante. Ele tem uma média aí de 8 citações por ano. É muito, Então, é muito. 8, 9 bastante, citações é por muito. ano, né? Então, E pra recente, né? mim, recente isso. Foi 2020. Pois é. Logo depois que você terminou aí, né? Não é Ou porque foi foi antes, né? Foi antes? É, foi antes. Meu Foi segundo- durante o seu doutorado. durante o doutorado eu publiquei. melhor dizendo, né? Isso. Então, é um trabalho excepcional também, que a gente tem orgulho de ter feito, né? O professor Alex compõe também esse trabalho. É, esse é um dos que eu participo isso, também, isso né? que a gente participa. Contribuição. E assim, Wellington, voltando um pouquinho aí no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem muita ação social também, né? Aqui em Gurupi, né? Tem essa importância. O que tá tendo? O que vocês estão... O que tem recentemente aí de projeto? Nós, no ano de 2017, aqui em Gurupi, criamos o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Não inventamos nada, porque eu penso assim que o que está dando certo a gente não precisa sair inventando, né? O Bombeiro Mirim ele foi criado em 2007 no Corpo de Bombeiros de Goiás, na cidade de Caldas Novas. Como eu fui bombeiro em Goiás, então eu já conhecia o programa, já sabia como é que funcionava. Claro que lá funcionava de uma forma um pouco tímida ainda, né? Uhum. Hoje em dia já funciona bem lá também, mas a gente resgatou essa ideia e no ano de 2017 a gente implementou esse projeto aqui em Gurupi. Hoje esse projeto já está em 5 cidades do Tocantins. Nós atendemos cerca de 350 crianças por semestre, 700 crianças por ano. O que é o Bombeiro Mirim? É um programa voltado para crianças, para adolescentes, né, de 12 a 14 anos, onde eles têm vários conhecimentos dentro da unidade do Corpo de Bombeiros. É um programa voltado para a área de educação, com cunho social, porque a gente tenta pegar aquelas crianças que têm vulnerabilidade social, né? Mas não é único exclusivamente assistencialista. É um programa que visa dar conhecimento. Então lá a criança ela vai aprender todas as noções de bombeiro, então, noção de primeiros socorros, noção de combate a incêndio. Claro que ela não vai sair um bombeiro, porque o objetivo não é esse. Mas ela vai ter o conhecimento. E aí a gente leva também ela a conhecer outros universos. A gente leva ela a fazer visita na universidade, para conhecer o laboratório da UNIG. A gente leva lá, é uma parceria que a gente já tem com a UNIG. Leva na Polícia Militar, para conhecer todas as áreas da polícia. O canil, para conhecer o agente da Polícia Militar. Traz palestras, por exemplo, no mês de maio, Maio Amarelo. A gente fechou uma parceria com o Detran. O Detran vem dar palestra, aí a gente usa as crianças para distribuir panfletos, para dar consciência. Então, tudo isso faz ele se sentir dentro da sua comunidade. Então, se tornar um cidadão, entender o conceito de cidadania. Participativo, né? Exatamente. Então, esse projeto social, eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, né? Porque como foi a gente que implementou aqui em Gurupi e conseguiu espalhar para outras unidades do Corpo de Bombeiros, então a gente tem um olhar muito especial sobre esse programa. E como é que é o tempo dele, assim? Como é que ele... o mês, as semanas? Como Eles frequentam a unidade de terça a quinta, no horário contra-escolar. Então quem estuda de manhã vai à tarde, fica o período de 4 horas. Quem estuda à tarde vai de manhã. Isso durante 6 meses. 6 meses. É isso. Tem uma grade curricular de 300 horas aula, onde a gente segue essa grade curricular. Entendeu? E lá eles recebem uniforme, alimentação, tudo inteiramente grátis. Nesse momento que está lá, né? Está incorporada à estrutura, né? Isso. E o que ajuda a manter esse programa são doações de verbas incentivadas. Como é que funciona a verba incentivada? Existem legislações
do governo federal que permitem doar para alguns programas. Um desses programas é para os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente. Então você pode destinar até 6% do seu imposto de renda para o conselho. O conselho vai destinar para os programas voltados para criança e adolescente. Nós estamos aí no período de declaração de imposto de renda, né? É um bom momento para a gente estar. A gente está fazendo uma campanha no município, né, para tentar o maior número de doações. Então, qualquer pessoa que tem que declarar o imposto de renda, que faz a declaração pelo método completo, né? Não pode ser o simplificado, tem que ser pelo método completo. Ele pode doar, nesse caso, até 3% do imposto de renda. Dentro do próprio programa da Receita Federal já tem lá. Doação, direto na declaração, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se alguém estiver assistindo, tiver alguma dúvida, pode me procurar no Corpo de Bombeiros, que a gente pode estar explicando como é que faz essa doação. E é importante a doação. É importante, porque ajuda, né? Você está tirando ali uma fatia do governo federal e aplicando direto no seu município. Direto. Você já está direcionando. E você aplicando no seu município, você pode fiscalizar. Sim, o que está sendo feito. E eu imagino que vocês devem observar ali muito resultado positivo, né? Com esses adolescentes, assim, às vezes estavam numa situação mais complicada e melhora o comportamento, disciplina, trato com a família, né? Exatamente. O dia mais gratificante socializa, que tem, né? O dia mais gratificante pra gente que tem é o dia da formatura. Porque depois da formatura, que tá todo mundo formado ali, os pais chegam pra gente, nossa, meu filho não lavava um prato. Agora já lava. Então a gente escuta vários relatos positivos. Por quê? A gente trabalha a questão militar lá dentro. Entendeu? Uma forma didática de disciplina, horários, né? Isso. Hierarquia e disciplina. A gente faz um rodízio de quem é o comandante dos alunos. Para quê? Para que ele tenha responsabilidade. Hoje é você. Então todo mundo tem que te respeitar. Hoje é você. A gente distribui tarefas. Entendeu? Não, hoje você e você é responsável por auxiliar na distribuição do lanche. Então hoje você é responsável pela limpeza da sala de aula. Com certeza transforma pessoas. Então é mostrando para a criança que ela tem a responsabilidade. Que aquele dia, por mais que vai limpar a sala, mas a responsabilidade de ter a turma numa sala limpa é sua. É uma responsabilidade. Entendeu? E é isso que muda o comportamento da criança, muda o conhecimento dela. E os pais, eles tem recepcionam reportado muito isso, bem. né? Exatamente, muito bem. Existia uma discussão se seria bem recepcionada essa questão e tal. Não, vamos tentar para ver. Então a gente teve essa resposta positiva. O que é bom, né? Que você vai escutar, né? Isso. A sociedade, o retorno. Então, é muito importante para a gente. E também para a gente ter o contato com essas crianças, o próprio efetivo do Corpo de Bombeiros, né? Eu utilizo a minha equipe para dar palestra para eles, para dar instrução, para estar mostrando. Isso faz com que a gente tenha que estudar também, né? Eu chego lá e falo, amanhã você vai dar uma palestra sobre isso para os bombeiros mirim. Aí, cara, opa. Corre para estudar. Não vou passar vergonha no meio das crianças. Então, tudo isso a gente engloba no meio ali do nosso dia a dia. Esse projeto, você falou que foi qual ano que você começou aqui? 2017. 2017, então já está com 6 anos, né? Isso, já formamos mais de 500 crianças, né? Tivemos uma parada aí por causa da pandemia. 13 alunos, alunos de 13 anos, né? De 12 a 14. Então, quer dizer, já tem adultos ali. Já, porque na primeira turma de 2017, na verdade na primeira turma tinha alunos até 16, depois que a gente reduziu a idade, né? Então um aluno de 16 anos já está com 23. Isso também pode gerar o desejo de ser profissional da área. Exatamente. Ainda não temos relatos de ter acontecido isso, né? Talvez estão tentando, né? Porque concurso tem que estar, né, capacitando. Isso, exatamente. Mas desperta o interesse da criança. Isso é muito bom, que está mostrando, né, na prática como é que é uma vida, né, da área. Fora que você está tirando a criança do ócio, né? Exato. Está formando um cidadão. E mesmo se não for para esse setor, já está colocando um cidadão diferenciado, né, com conscientização, participação, né, coletiva. Hoje o grande problema que a gente tem nas crianças são as telas, né? Então só de você estar naquele período tirando a criança da tela já... Nossa, já é muita coisa. Ela está interagindo com outras crianças, né? Não está ali na frente de um celular, de uma televisão, de um computador. Exatamente. Porque a criança tem que interagir, né? Então aí você falou que voltando nesse projeto aí, a questão do imposto de renda é importante, né? Você tem um site do Corpo Bombeiro da cidade, né? O contato. Na verdade, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente é um conselho municipal. Pois é, um cidadão, por exemplo, que estiver escutando ou vai ver depois, ele quer se inteirar mais sobre o assunto.
é no site Tem um site da prefeitura, né? Da prefeitura, Isso. então. Ela vai procurar pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Entendi. Entendeu? Então é o conselho que gerencia esse recurso. Entendi. Nós temos um projeto que é cadastrado no conselho. E aí esse conselho que vai distribuir, né, os recursos. Isso. Existem vários projetos dentro do município que são cadastrados dentro do conselho, né? E um deles é o nosso, que vem sendo beneficiado há algum tempo com esse recurso, né? Então, quer dizer, a Prefeitura de Gurupi tem e todas as suas unidades que está sob sua responsabilidade, né? Isso. Esse projeto está inserido. Isso, exatamente. Nós temos 5 cidades aí que tem corpo já está em funcionamento. E a ideia é que a gente consiga ampliar para todos os municípios que tem bombeiro, né? Hoje no estado do Tocantins nós temos 8 municípios que têm unidade do Corpo de Bombeiros. Entendeu? Então a ideia é ampliar para todos esses municípios para que tenha o projeto consolidado, né? Que é um projeto que tem tudo para dar certo. Não dá errado em lugar nenhum. É um projeto bem tranquilo, né? Muito bom. Eu já ouvi falar, já vi muita coisa a respeito. Até porque eu acompanho as redes sociais, né? Do Corpo de Bombeiros. Esses dias eu estava falando com o Lucas, que falou, Lucas, o Moura tem esse projeto, a gente pode tocar nesse assunto para a comunidade, a sociedade, né, ficar atenta a esse tipo de serviço que, conforme ele falou, é um retorno direto para o local que está inserido, né? A grande questão é que as pessoas têm muita desconfiança ainda de como funciona. Porque assim, eu não falei o ponto-chave, né? A partir do momento que você destina esse recurso, você recebe 100% do recurso na restituição do imposto de renda. Entendeu? Então não é uma doação, é uma destinação. Sim. Entendeu? Porque doação eu vou tirar R$10 e vou te dar aqui, nunca mais vou ver R$10. Aqui não, você vai destinar R$10 e o R$10 vai cair na tua restituição de imposto de renda. Entendeu? Eu já tenho 6 anos que eu faço doação e o dinheiro volta 100%. Já está fazendo isso. Restituído, volta 100% para a gente. Então tem que fazer um cadastro, né, Moro? Lá, fazer um cadastro. Não, é bem simples, não tem necessidade de cadastro, não. Você faz dentro do próprio programa do imposto de renda. Entendeu? Certo. Então, dentro daquele programinha que a gente preenche. Dentro do próprio programa. Aí tu vai gerar uma DARF, vai pagar a DARF, o dinheiro da DARF vai cair direto na conta. Entendi. E para quem faz com contador, pede aí, fala pro contador que... para colocar. Nós estávamos com um problema que muitos contadores não sabiam como é que era esse processo, né? Então nós fizemos uma reunião com alguns contadores, explicamos para eles como é que funciona o processo, né? Então muita gente não sabia como é que funcionava. Às vezes eu falava para a pessoa aqui, é assim, sim. Aí chegava no contador, não existe isso, não é assim que funciona. Tá aí jogava um balde de água fria na gente, né? Porque é um conhecimento específico, né? Não que o contador não saiba, mas é porque é um conhecimento específico, talvez ele não tenha conhecimento da ferramenta. Mas a gente vem trabalhando com essa informação junto ao conselho dos contadores para tentar nos ajudar a arrecadar um recurso. Divulgar. Para vocês terem uma ideia, o Gurupi tem potencial de arrecadação de R$2 milhões. 2 milhões? A potencial. Mas no último ano a gente conseguiu arrecadar apenas R$27 mil. Entendeu? Araguaína no último ano arrecadou mais de R$200 mil. E o custo do programa? Completo? Não. Esse recurso é só uma parte, né? Eu não vivo apenas dessa doação, né? Entendi. Porque se vivesse dessa doação, a gente tinha fechado as portas. Não dava, não. A gente tem as outras contas fontes. não bate. A gente tem outros parceiros, a gente tem outras formas de financiamento. Entendi. Até o próprio Corpo de Bombeiros. Entra também, né? Isso. Então, a gente procura várias maneiras de manter o programa, né? E uma delas é essa que é a forma como a sociedade pode estar ajudando diretamente. Né? E essa aí, se for bem trabalhada, né, Moura? Consegue... talvez até como eu disse, muito mais, né? Porque está faltando isso. O Gurupi tem um potencial de arrecadação de 2 milhões, então. Tá faltando mesmo participação. Exatamente, né, participação. O que acontece é que o povo tem muita desconfiança ainda, né? E também falta de conhecimento, né? Eu não sabia disso. Eu só fiquei sabendo por ele, ele falava para mim. A Araguaína, no ano passado, arrecadou mais de R$200 mil, né? Já tem um promotor de Araguaína que fazia esse trabalho de divulgação. Inclusive deu uma palestra aqui mês passado e esclareceu para algumas pessoas como é que funciona e tal. Mas a gente já vem trabalhando com essa ideia há um bom tempo já. Muito bom. Entendeu? Bom demais. Lucas? Bom, até comentar uma curiosidade aqui, tá, Alex? O Elton vai lembrar, né? Conheço o Elton já há muito tempo. Eu estou chamando ele de Wellington porque ele não era nem major, não era nem do Corpo de Bombeiros ainda, né, Wellington? A gente conheceu em congresso, ele fez curso de Química, né?
Conheci o Wellington em congresso. Nunca imaginar que ia encontrar com ele aqui depois. Morar junto na mesma cidade, né? Exatamente. Mesma cidade. Mesma cidade. Junto não. Mas que ele estava falando no início aí de congresso, de curso, né? Da graduação. Conheci o Wellington numa mesa de sinuca em Belém, num congresso da Associação Brasileira de Química. Isso, exatamente. Foi o primeiro congresso que eu participei e... ele era recém... entrado na faculdade, né? Você egresso de... você entrei entrou em 2004. 2004, né? Eu entrei na universidade em 2002. Formei em 2006. Entrou em né? 2004. O mundo é pequeno. 2002. Eu entrei em 2004. Eu terminei em 2003, biologia. E aí teve esse congresso do Congresso Brasileiro de Química, né? Foi. Eu, inclusive, estava apresentando um trabalho. Na verdade, o trabalho sempre foi o pano de fundo, né? Porque quem participa de congresso sabe o que é um congresso, né? A importância do congresso, né? Então, participei de... A integração. Isso. A gente entende. Participei de vários congressos aí durante a graduação, principalmente, que a gente tinha mais tempo, né? E... A fase da vida que a gente dedica, né? Isso. Então, a gente se conheceu lá em Belém do Pará, né? Foi, Belém. É isso que é legal também, né? Desse meio acadêmico, né? Das universidades. Que a gente vai conhecendo pessoas, aí conheci lá, depois a casa do destino aí, né? E conheci. E coincidência, fizeram disciplina, né? Sim, e aí. Foi na disciplina que a gente foi conversando. Se definiu, né? Que conhecia através desse. Nesse evento, né? Então, assim, para mim, congresso sempre foi, quando eu fiz graduação. Falava que tinha congresso, podia ser do que for, estava dentro. Tem um congresso de não sei o que, bora. Tem um congresso de não sei o que, bora. Tem um congresso de não sei o que. Era só ter tempo que estava... E nessa, a gente... É o que a gente chamava de turismo barato, né? A universidade financiava um ônibus. Aí a gente montava no ônibus, rodava 2, 3 dias. Saía de Goiás e ia bater lá em Fortaleza, né? Rodando esse país aí. Divulgando também a universidade, né? Também pôster. Apresentando trabalho. Sempre apresentando trabalho, né? Trabalho então, científico. Tem um lado... tem um trabalho e tem nós também... participamos de um também, né? Virtual, lembra? Foi bom aquele lá. Trabalho internacional, né? Na Itália. Na Itália. Foi da Vaccine, né? Vaccines, isso. Sobre Covid-19, né? Covid, um trabalho usando o conhecimento dele de modelagem. Química computacional. Associado com a biologia, né? A gente fez um trabalho legal também. E é interessante essa questão Tudo tem seu tempo, né? Nesse congresso que eu participei na Paraíba, que eu disse que eu fui premiado, foi interessante porque, assim, eu sempre fui um cara muito interativo, né? Então, lá na Paraíba, como era em tese, meu último congresso, porque eu já estava saindo, né? Então, eu tive uma interação um pouco maior, né? Então, participava das festas, porque a gente sabe que o congresso ele tem as palestras durante o dia, à noite tem um evento tem sempre social, né? Então, todo dia à noite a gente estava ali na festa e se divertindo, e o povo associou muito a minha imagem a essa questão de só se divertir, né? E no último dia era a apresentação dos banners, né? E aí eu acordo de manhã, tomo um banho, visto uma roupa diferente, pego meu banner e jogo debaixo do braço. E esse congresso era o Encontro Nacional de Estudantes de Química. O ENEC ele tinha por característica todo mundo ficar alojado na universidade. Entendeu? Isso que era o bacana. E aí tomei banho, vesti a roupa, joguei o banner debaixo do braço e tô indo pra sessão de banner. Aí um olhou assim, eu já era bombeiro nessa época, né? Pô, pai, onde que o bombeiro tá indo? Onde que o bombeiro tá indo? Quando eu vi, tinha uma legião de pessoas vindo atrás de mim porque não acreditava que eu ia apresentar o banner. Olha aí, por causa daquela imagem que você falou. De uma pessoa. Entendi. Apresentei o banner, veio o avaliador, né? Tal, a gente ali apresentou, passou a sessão de banner, enrolei o banner, primeira coisa que eu fiz, abri uma latinha, agora vamos voltar pra diversão, né? Trabalho é trabalho, diversão é diversão, né? Aí quando foi à noite, teve a plenária final lá de encerramento, de discussão, vamos premiar os 3 primeiros trabalhos. Aí foi uma nova surpresa. O terceiro colocado, quarto colocado, trabalhando... Primeiro colocado, aí falou o meu trabalho. Aí alguém no meio, mas esse trabalho é o do bombeiro. Rapaz, eu juro pra você. Olha você, velho. A galera no auditório vibrou que
sabe, todo mundo feliz de ver assim, cara, um cara que tá divertindo com nós aqui é o cara premiado no congresso. Que separa as Exatamente. coisas, Então isso foi uma lição. Tem um momento para tudo. Exatamente. Né? E esse trabalho foi importante porque foi através desse trabalho que eu fui convidado para entrar no mestrado e dar seguimento aí no... Que impulsionou aí, exatamente, né? Carreira acadêmica. Uma carreira acadêmica. Foi muito importante. Por isso que eu gosto de contar a história, né? E a gente, conhecendo você, sabe que a sua dedicação é visível, né? Na sociedade, né? Como comandante da região aqui sul. E a minha convivência aqui com vocês, a gente percebe claramente o profissionalismo que é a parte do desenvolvimento da pesquisa. E feliz também saber que o Corpo de Bombeiro tem comandantes que está buscando fazer diferença. Né? Está inovando, está integrando a sociedade. O podcast tem essa vocação, né, de ser ciência e sociedade. Então, quando nós estava fazendo a lista, Moura, veio seu nome sempre estava ali no destaque ali, né, para poder conversarmos. Convite, né? Convite. Maravilha, agradeço o convite, né? Para mim é muito importante a gente estar divulgando e falando, né, para que a sociedade possa conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros e também conhecer o trabalho científico que a gente desenvolve, tanto na universidade quanto dentro do Corpo de Bombeiros, né? É muito importante a gente falar. Que é aquela história, quem não é visto não é lembrado, né? Não é lembrado. Então a gente divulgar isso, porque hoje em dia um concurso para o Corpo de Bombeiros é um concurso extremamente concorrido, né? Então a gente tem vários profissionais que adentraram aí. O último concurso que teve, a gente teve engenheiro, dentista, enfermeiro, muitas pessoas, por mais que o concurso para soldado foi nível médio, mas já tem várias pessoas. Mas a qualidade dos interessados está cada vez... Vem aumentando cada vez mais. Né? Inclusive tinha um com mestrado. Então, e a corporação só ganha, né? Só ganha. E a sociedade, né? E a sociedade também. Exatamente. O conhecimento facilita o desenvolvimento das atividades, né? Isso. Então, acho que está chegando no final, né, Lucas? Se quiser pode explorar mais. Se o Moura quiser falar alguma coisa que a gente não perguntou, alguma coisa que seja do seu interesse, ou só falar que congresso é muito bom mesmo, fica à vontade. Para quem está assistindo aí, congresso é muito bom mesmo. Faz alguma mensagem, enfim. Vai. Eu me lembro quando eu fazia o ensino médio, né? Tinha um professor de geografia que ele falava assim, cara, congresso é a melhor coisa do mundo. Um dia eu tava assim em casa e tinha um congresso, não sei aonde, eu só peguei minha mala e fui. E eu ficava pensando, cara, o cara é doido, o cara pegar e ir num congresso assim do nada. E quando eu fui no primeiro congresso, eu falei, aquele cara é inteligente. É a interação não é doido, não. Mas oportunidade, né, de mostrar. A gente conversou muito aí, agradeço o espaço mais uma vez, né? A gente coloca o Corpo de Bombeiros à disposição de toda a sociedade. O Corpo de Bombeiros está 24 horas aberto aí para quem quiser ir visitar, quiser ir conversar com a gente, tomar um café. Isso não é demagogia, é aberto mesmo, né? Uhum. Existem várias pessoas que gostam de levar crianças. A gente tem o maior prazer em receber criancinhas de 5, 6 anos para tirar foto no caminhão, porque a gente sabe que muitas crianças têm admiração pelo Corpo de Bombeiros, né? A gente está sempre de portas abertas para estar recebendo quem quer que seja para uma visita, para conhecer, para ver como é que é a instalação, para ver como é que é a vida de bombeiro, né? Então eu coloco dia a dia, né? Dia a dia, eu coloco o Corpo de Bombeiros à disposição de quem estiver assistindo aí, quiser ir lá conhecer e conversar com a gente. E agradecer mais uma vez vocês pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu tinha assistido alguns episódios pilotos, né? Foi. Inclusive um dos pilotos foi com um conhecido meu também, lá de Anápolis, né? O Tassiano, né? Tassiano. O Tassiano, coordenador. Ele fez mestrado com a gente lá também, né? Ele fez Química Industrial lá em Anápolis. Esse já conhecia? Já conhecia. Não, por incrível que pareça, não conhecia o Tassiano. Não. Só de nome. Então quando eu cheguei... Era famoso, ele era famoso. Quando eu cheguei aqui, alguém falou Tassiano. Ué, eu conheço esse Tassiano de nome. Aí a gente foi conversando. Rapaz, eu te conheço de nome assim, mas não, eu lembro de você. Bombeiro lá, mas eu nunca tinha te visto assim. Então, outra situação que se encontrou e fortaleceu. Exatamente. Tem um outro professor aqui também, que é daquela época, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora. O Júlio César.
Também de Anápolis. esse aqui também de esse- Anápolis. esse O Júlio eu é já professor- conhecia, esse né? daqui, né? Professor. O Júlio eu também conhecia já. Também é de lá? Ele fez algumas disciplinas da Tem graduação algumas comigo. Opa, rapaz, então aqui tá tendo muita Tem gente a lá. Carla também, de Anápolis. A Carla. Carla, também, professora isso, da Química. isso, é. Então, esse povo aí, toda a gente Tudo do mesmo, da Já mesma Tá ali do turma. lado, né? já se Goiás. conhece. Na semana de Química que teve aqui, eu fui convidado, quando eu era professor da Unirg, eles me convidaram para palestrar numa semana de Química aqui, então eu já conheço o A pessoal da turma. Química aí. Ótimo. Não deu tempo a gente falar muito, né? Que você também já atuou como professor, né? Ainda é, né? É. Isso, a gente Que a trabalha. gente sempre. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta que a gente fez no bastidor, né? Eu acho que seria interessante. A gente estava falando sobre a questão de cores Certo. do uniforme. Aham. Então a gente tem a inauguração aqui do estúdio com câmeras. Então vendo aqui o uniforme do Moura, poderia falar a questão da escolha da cor? Sim. Existe uma tendência nacional dos corpos de bombeiros de mudança de corpo, até por uma questão de identidade institucional, né? O Corpo de Bombeiro de Brasília há mais de 15 anos já usa o uniforme laranja. E a gente vinha utilizando o CAC. Alguns estados ainda usam o CAC. O estado de Goiás usa, entendeu? Só que por uma questão de identidade visual, o nosso comando achou por interesse utilizar essa cor laranja. Por quê? A gente era vinculado à Polícia Militar. Houve a separação no ano de 2006. Então a gente vinha ainda muito vinculado à imagem da Polícia Militar. Então quando a gente passa a utilizar o laranja, Se destaca, gente né? diferencia totalmente da Polícia Militar. E por que o laranja? Primeiro, o laranja ele é a cor internacional de salvamento, entendeu? E enquanto outros querem estar apagados, a gente tem que aparecer. Por quê? Uma situação de busca, por exemplo, o exemplo que eu estava dando para os senhores, Brumadinho. Alguns bombeiros ficavam sumidos ali no meio da lama por causa da cor do uniforme. Então o laranja ele se destaca numa busca, numa área de selva. O laranja vai se destacar naquela Então região. todo uniforme é essa cor. Por mais que seja um uniforme específico para tratamento de combustível, a cor é sempre laranja, né? Ou não? Não, existem uniformes específicos, né? Para combate a incêndio não é laranja. Esse aqui é o formal, uniforme né? dia a dia. Entendi. Entendeu? Para a maioria das atividades. Maioria. Né? Mas a cor ainda que predomina no Corpo de Bombeiros é o vermelho. Tanto é que a Entendi. camiseta interna aqui, É o vermelho. ela é vermelha, né? O que caracteriza mesmo o bombeiro Sempre o vermelho. é o vermelho, entendeu? Mas aí Entendi. o laranja ele vem para dar esse destaque. Essa atenção de cara, né? Esse destaque, assim. No primeira semana é difícil da gente encarar, né? Porque parece estranho, mas depois de 4 anos você acostuma. Aham. Não, eu já estou acostumado já a ver. Nos Ah, eventos. Tudo tem a sua. E é interessante que explicação, seja, né? Isso. Tem essa- Destaca mesmo, né? Aqui a gente tá. A gente e tá tem- aqui para aparecer, né? E tem que é bom a oportunidade de explicar, né? Sim, Então isso. assim, hoje eu não sabia, eu só via sempre. Não é uma coisa aleatória. Né? Foi bem estratégia, o né? O Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual. Então, cada estado tem um Corpo de Bombeiros autônomo, né? E existe hoje uma associação que é a Liga Bom, que incorpora todos os bombeiros. Então, na Liga Bom existe algumas orientações, porque como são autônomos, então uma das orientações é essa, a tendência de mudança para o uniforme laranja, para essa identidade visual. Para isso mesmo. Né? Isso. Brasília, como eu disse, tem mais de 15 anos já que é o laranja. Né? E você também estava falando que tem estado que ainda não tem nem pretensão de mudar, né? Isso. Alguns estados provavelmente não. É a orientação, como eu disse, né? Porque depende muito de quem está à frente, né? Às vezes hoje o Lucas está à frente, amanhã o Alex está à frente. O Lucas pensa de um jeito, o Alex Cada um pensa vai né, incorporando, isso, né? Cada um vai aplicar ali o que acha que é mais... A visão de trabalho, de gestão. Isso. Porque o comando da corporação é um comando técnico, né? Então, cada comando técnico ali, ele vai pensar o que é mais interessante para a sua corporação. Mas é interessante demais a visão que você colocou para nós aqui, para todos que vão assistir e ouvir o podcast. Sim. Eu queria, nesse momento, agradecer, se o Lucas tiver mais um ponto. Não, eu também só agradecer a presença. Né? E foi muito importante sua vinda aqui e saber que você... O dia de trabalho, né? Nós estamos aqui falando no final do dia de trabalho, né? Isso é importante e fez questão de vir uniformizado, horário, né? Pontual, firme. Então, muito obrigado pela tua fala aqui e esperamos que as pessoas que escutarem
ver esse podcast possa contactá-lo, né? Ou visitá-lo, conforme você bem falou. E ser uma sociedade que participe, que ajude também a ficar integrado, né? O serviço e o próprio sociedade. E assim, complementando aqui o que o Alex falou, tem muita coisa que eu não sabia, de verdade, né? Que a gente acaba não sabendo a respeito do Corpo de Bombeiros. Talvez não tenha oportunidade. Então, assim, o momento é bom para esse, né? Para isso. Eu estava pensando nisso há um minuto atrás, né? A gente, normalmente, quando eu apareço na televisão, é uma aparição ali de 1-2 minutos, né? Muito rápido. Para dar uma informação rápida, relâmpago. Já tive algumas oportunidades no rádio. Normalmente uma entrevista de rádio é 15, 20 minutos. Agora, nesse formato aqui, é a primeira vez que eu participo, né? A gente conversando abertamente. É um formato interessante, porque às vezes a gente não conhece o profissional que está atrás ali daquele uniforme. E também, mostrar esse lado que a gente não vê, não escuta, não tem oportunidade de estar conhecendo, né? Hoje você relatou muita coisa interessante da tua vida acadêmica, da tua vida que é a nossa proposta também, né? Que é isso, a gente quer mostrar isso, ciência e sociedade é isso, o podcast Fala Consciência. E dizer também que o podcast também está aberto também a conversar sempre, né? Então, uma coisa nova, diferente, um novo curso, nós estamos sempre abertos, né? Qualquer divulgação. Alguns assuntos temáticos, né? Temporada de praia, a gente vinha aqui dando dicas de prevenção. Isso. É importante os canais que a gente tem para prestar um serviço para a sociedade. Para a né? sociedade. Porque quando a gente divulga essas ações, a gente está protegendo a sociedade. Deixar a sociedade sempre tranquila. O bombeiro, né? Tranquilo. O bombeiro tranquilo, sociedade tranquila. O bombeiro tem que receber para ficar descansando. Tá o plantão tem que ser tranquilo. Exatamente. Então, muito obrigado. Antes de encerrar, poderíamos falar também das nossas redes sociais. Com certeza. Muito obrigado novamente, Major Moura. E só reforçando, pessoal, as redes sociais, nós estamos no Instagram, Fala Consciência PDC, YouTube, também Fala Consciência PDC, e da nossa parceria com a Unirg FM 95.9, né, Alex? Exatamente, e também dizer também da parceria que temos com o curso de jornalismo. Jornalismo da Unirg, que sempre está nos assessorando, né? Então, com profissionais aqui, presente o Barbosa, e o Leandro, nosso auxiliar também do nosso curso de Química, né? Isso, aqui. Exatamente. Então é isso, pessoal, siga nossas redes sociais, se interage lá, e até uma outra oportunidade. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Moura. Valeu.